Eu me chamo Ana Burst Miranda, eu faço parte da diretoria da ASA, da Associação Sholem Aleichem. Eu dou as boas-vindas a todos, todas, todes, para mais essa edição da nossa série de entrevistas, o Hoje e o Amanhã da Pandemia. Essa entrevista vai ser gravada e vai ser retransmitida simultaneamente no Facebook da ASA, asa.s.aleichem, né? CH. Bom, quem nos acompanha sempre sabe que a ASA é uma instituição centenária de caráter comunitário sem fins lucrativos. Ela foi fundada como biblioteca na Praça 11 por imigrantes judeus de origem, uma parte polonesa e outras, foi transferida na década de 60 para o terreno onde nós estávamos até ontem, em Botafogo. Então, foi mudado o nome e endereço, mas não o objetivo. O nosso DNA consiste em promover os direitos humanos a partir de diferentes manifestações culturais e artísticas. O nosso tema dessa semana é os ataques à ciência. Ana, está me escutando? O tema de hoje, os ataques à ciência. O entrevistado, nosso debatedor, Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, também é professor titular do Instituto de Física do FRJ, recebeu a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico do ano. Se eu tivesse que resumir o currículo do Luiz Davidovich, ainda assim ia ficar muito longo. Então, acho que ele também é razoavelmente conhecido. Ele é carioca, físico de formação, e tem uma história ligada à ASA também, antes da instituição ter esse nome, quando a BIFSA já tinha saído da Praça 11 e se instalado na Cinelândia, mais precisamente na Rua Álvaro Alvim, onde era o clubinho, do qual fazia parte também, e vários, provavelmente, né, da nossa geração, que reunia jovens da comunidade judaica em eventos culturais e recreativos. Foi nessa época que a gente se conheceu. Eu tenho orgulho de ainda hoje, né, e atribuo isso, em parte, à nossa formação no clubinho, a gente continuar na mesma trincheira de luta, ao lado da ciência, das artes, da cultura, etc., 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 contra o obscurantismo, o negacionismo. Bom, ele vai fazer uma apresentação sobre também a promoção e defesa como ferramenta essencial para a soberania nacional. Para evitar problemas de conexão, a gente avisa que os microfones são silenciados e as telas de vídeo vão deixar de ser exibidas antes de começar, já não é o caso. Pedimos a quem quiser fazer perguntas para enviá-las por escrito no bate-papo do Zoom. As perguntas para o final, claro. Segundo o Karnal, e um comentário. Pode seguir, Ana. As perguntas feitas pelo Facebook também serão repassadas ao debatedor. Nesse inicinho, nós vamos exibir 2 vídeos já gravados para a campanha Eu Apoio a ASA. É uma campanha que a gente está lançando. E eu não sei se vocês sabem que boa parte da receita da ASA vem dos aluguéis, né? daquela parte da frente, de cima, das atividades recreativas e outras. Então, depois de 3 meses, nós estamos com problemas, mas também gostaríamos que mais gente que frequenta, que está junto, se associe a nós, né? Então, vamos passar o vídeo agora?
Vamos lá? Vamos lá. Minha juventude, eu dancei muito nos bailes da ASA dos anos 66, 67, já mais velho, frequentei a ASA, sempre fui prestigiado pela ASA, passei O quê? no atacante dos anos 80, e fui a ASA, fez uma temporada, acho mais que fundamental que eu devolvo esse carinho a vocês, um apoio a esse movimento, a esse clube tão fundamental para a cultura do judaísmo progressista. Esse foi o Silvio Tendler. Agora a gente exibe uma foto. Olá, eu sou Fernando Vugman, sou doutor em cinema e literatura, faço parte da diretoria da ASA e sou o curador do Cineclube da ASA. Eu aproveito a ocasião para convidá-los a se associarem à ASA, a visitar nossa página, nossas redes sociais e voltar a frequentar a sede quando essa pandemia passar. Até logo. Obrigada, Silvio. Obrigada, Fernando. E, bom, os vídeos terminaram, né? Sim, sim. Pode seguir, Ana. Então, antes de passar a palavra ao Luiz, que está esperando, antes de passar a palavra para ele, eu vou anunciar aqui uma surpresa que vai se repetir nos próximos eventos. Para quem nos assiste pelo Zoom, nós vamos fazer o sorteio de 2 livros do nosso acervo, mas só para quem ficar até o final. Tá? Bom, Luiz, com honra, orgulho e prazer, que eu passo a palavra a você. Luizinho? Pronto. Muito obrigado, Ana. Estão ouvindo direitinho? Já liguei o microfone aqui. Perfeitamente, está ótimo. Muito bem. Então, um prazer estar aqui, rever pessoas, amigos, amigas que eu não via há muitos anos, né? Décadas. E é um prazer também estar aqui na ASA, porque eu realmente, lá com uns 16, 17 anos, eu fiz parte, realmente, eu ia lá no clubinho, lá na Álvaro Alvim. Fiz parte do coro, regido pelo maestro Henrique Morelenbaum, e também treinado e também regido pelo Carlinhos Axelrad, né? Então, lá fui já com um grupo de amigos do colégio e fiz outros amigos, né? Então, foi uma época muito importante na minha vida, né? Estar com aquele grupo. Fazíamos apresentações na sala Cecília Meirelles, me lembro de uma apresentação que fizemos lá, e me lembro também do esforço que eu fazia junto com o Roberto Camenetes, um grande amigo, falecido já, e que o nosso esforço era de não ter ataque de riso durante a apresentação, né? A gente ficava nervoso e aquilo desencadeava às vezes, então ficávamos nós dois sacudindo assim no palco, né? O Henrique Morelenbaum olhando para a gente assim com olhares de lince, né? Então, mas lembro assim com desses doces tempos, né? do clubinho. Então, é um grande prazer para mim estar aqui agora. Também frequentei aquela colônia de férias Kinderland, de repente, outras pessoas aqui frequentaram, né? Como colunista e também como monitor, né? E talvez tenha sido uma introdução à ciência para mim e para os colonistas quando eu abri um sapo, né, para mostrar como é que funcionava o organismo daquele animal, né? Então, foi uma experiência também muito interessante. Então, pessoal, eu vou falar aqui sobre ciência no Brasil, os desafios, os dilemas que ela atravessa, os ataques que tem sofrido, e vou fazer para isso, vou começar com uma apresentação, depois disso podemos conversar livremente, como quiserem, e essa apresentação vai mostrar o que, assim, de maneira muito rápida, o que a ciência já fez pelo Brasil. E é importante fazer isso sempre quando a gente fala de ataques à ciência. Eu gosto sempre de começar mostrando que o Brasil deve muito à ciência desenvolvida aqui. E também discutindo um pouco por que a ciência no Brasil começou tão tarde. Então, eu vou começar com uma apresentação
se der certo, né, porque nós temos que entrar nos mistérios da informática. Então, vou compartilhar minha tela, espero que dê certo. Vamos ver. Eu acho que está dando surpreendente. Bom, então, eu não acredito que não dá certo. Estão vendo aí a tela? Perfeito. Eu vou botar no modo apresentação. Isso. Estão vendo? Está ótimo. Deu certo, não acredito nisso, mas tudo bem. Deu certo. Então, por isso mesmo, o título que eu vou dar é um pouquinho diferente do título que está que foi anunciado. Eu vou falar sobre o valor do conhecimento e o ataque à ciência, né? Porque eu acho que é muito importante conhecer o que a ciência já fez pelo Brasil, ainda que brevemente, né? Eu acho que vários de vocês sabem que eu trabalho em física quântica, mais especificamente em ótica quântica, informação quântica, e tem esse desenho aí com o qual me identifico muito. A criança pergunta para o pai, o que é física quântica? E o pai responde para ela, isso é muito complexo para você entender, filho, faz outra pergunta. Aí o filho pergunta, então, me explica o que está acontecendo com o Brasil. Aí o pai começa, bem, física quântica é um ramo teórico da ciência, né? E por aí vai. Então, eu me sinto, para mim é mais fácil falar sobre física quântica do que explicar o que está acontecendo com o Brasil. E o que está acontecendo aqui realmente começou alguns anos atrás, né? Quando nós tivemos um início tardio em ciência. Isso foi muito devido ao tipo de colonização que nós tivemos, que era uma colonização claramente extrativista, buscava ouro, diamantes, açúcar, café. Tanto assim que, em 10 de maio de 1747, o Dom João V proíbe a impressão de livros no Brasil. Em 1785, a Dona Maria I, conhecida como a Louca, proibiu manufaturas no Brasil. Então, a ideia realmente era que o Brasil não se desenvolvesse, que ele fosse realmente um terreno propício ao extrativismo. Isso mudou graças ao Napoleão Bonaparte. Devemos muito a ele, né? Ele invadiu a Península Ibérica e, com isso, a família real teve que fugir para o Brasil. E se estabelecendo no Brasil, precisava de uma imprensa, precisava de uma escola de medicina, de uma academia militar, né? Precisava também de um jardim botânico, né? E de um museu nacional. Naquela época era o Museu Real, fundado em 1818. Em 1822, com a independência do Brasil, novas instituições foram formadas. Faculdade de Direito, o Observatório Astronômico, que é o Observatório Nacional, a Escola de Minas de Ouro Preto, que teve um papel muito importante, formando engenheiros, e que foi descrita num livro muito bom do José Murilo de Carvalho. E o Instituto Agronômico de Campinas, 1887, uma instituição pioneira que está na origem da ciência para a agricultura no Brasil. Então, com a República Brasileira, em 1889, foram criadas instituições que marcaram a história do país. O Instituto Butantan, em 1901, o Instituto Oswaldo Cruz, em 1900, desenvolvendo pesquisa básica em biomedicina, mas também com missões bastante específicas de produzir soro antiofídico e vacinas. Aliás, vou fazer aqui um marketing, né? Terça-feira que vem, às 16h, teremos mais um webinário, um neologismo, que foi criado recentemente, um webinário da Academia Brasileira de Ciências, sobre história das pandemias. E lá teremos o José Murilo de Carvalho, será um dos participantes, que vai falar sobre a revolta da vacina e a ação do Oswaldo Cruz. Muito bem. Graças àquelas instituições, tivemos depois a Fiocruz. E a Fiocruz, fundada em 1900, tem hoje em dia um protagonismo internacional fantástico. Esse mapa mostra cooperações técnicas da Fiocruz, escritórios de várias ordens, colaborações de várias ordens da Fiocruz pelo mundo afora, né? Uma presença forte, como vocês veem, nas Américas, na África também. Enfim, uma instituição que acaba sendo responsável por uma parte importante do protagonismo internacional do país. Foi graças à Fiocruz também, ao trabalho que ela desenvolveu,
que o SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado. Foi criado pelos constituintes de 1988. Então, nessa Constituição, a saúde aparece como direito de todos e dever do Estado. E nessa pandemia que estamos atravessando, eu acho que ela, para alguma coisa, serviu para que as pessoas realizassem a importância do Sistema Único de Saúde no Brasil. Graças ao SUS, menos brasileiros e brasileiras estão morrendo, porque o SUS atinge especialmente a população de mais baixa renda, aquela que não tem recursos para pagar um seguro de saúde que permita a internação no hospital privado. Então, o SUS é uma instituição extremamente importante, foi dilapidado nos últimos anos pela falta de recursos, isso tem dificultado a ação do SUS durante essa pandemia, mas é certamente um órgão que nós devemos ter em mente como sendo uma instituição que tem que receber mais recursos, tem que ser restaurada, reforçada por uma ação do Estado. Por causa da Fiocruz, por causa do desenvolvimento da saúde no Brasil, foi possível combater e chegar a diagnósticos precisos sobre a Zika. A Celina Turk, que trabalha na Fundação Oswaldo Cruz no Recife, entrou também como membro titular na Academia Brasileira de Ciências, conseguiu decifrar a relação entre a Zika e a microencefalia e foi considerada pela revista Time como uma das 100 mais influentes pessoas do mundo. Então, isso é uma amostra de uma verdadeira política de Estado para o Brasil, uma política de Estado que resultou na formação de pessoas capacitadas, na construção de laboratórios, no caso da Fiocruz, desde 1900. E foi graças a isso que nós temos agora a capacitação que permite enfrentar da melhor maneira possível, mesmo sem uma coordenação nacional, permite enfrentar uma pandemia como essa que nós estamos atravessando. Também com a agricultura ocorreu algo semelhante. Como eu já mencionei, o Instituto Agronômico de Campinas foi uma instituição pioneira, fundada em 1887, depois teve a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, abreviação ESALC, fundada em 1901, e mais tarde a Universidade Federal de Viçosa, fundada em 1922. Então, essas instituições surgiram para resolver problemas ligados ao cafeeiro lá em São Paulo. Enfim, foram instituições que surgiram por necessidades locais. No entanto, rapidamente se mostraram como importantes nacionalmente. E, realmente, sem essas instituições, essas três que eu estou apontando aí principalmente, nós não teríamos tido, muitos anos mais tarde, a Embrapa, porque não teríamos tido gente para trabalhar na Embrapa. Então, veja a importância de uma política de longo prazo. Uma política de Estado consciente ou inconsciente, muitas vezes criada para resolver problemas locais, mas que faz sentido e ocasiona o aparecimento de empresas importantíssimas para o Brasil. Assim foi também com a Embraer. Foi criada graças à fundação do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, muitos anos antes, que permitiu capacitar recursos humanos, pessoas capacitadas, que puderam, então, trabalhar numa Embraer, que também alcançou protagonismo internacional. Então, a Embrapa, fundada em 1972, também está presente em vários países do mundo. Então, isso é muito importante, porque ainda tem gente aqui no Brasil e outros países também que fala contra o globalismo, o que denota uma ignorância muito grande em relação ao que o país está fazendo. Isso que vocês estão vendo aí nesse mapa, a participação da Embrapa no treinamento, na assistência técnica e na consultoria em vários países, vejam, muito especialmente na África, vocês veem que a África se encaixa direitinho aqui no continente americano, porque ela se separou dele. Então, a savana africana tem características muito parecidas com o cerrado brasileiro. Então, tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para o Brasil aplicam-se também na África. E isso explica o interesse dos africanos pela tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Então, isso se chama, às vezes, o poder suave, em inglês, soft power, e que, no mundo atual, acaba sendo muito mais importante do que fuzis e tanques. É o poder do conhecimento que ocupa espaços no mundo atual. De novo,
E eu faço questão de mostrar aqui, mostrei uma mulher antes, vou mostrar outra mulher antes. Outra mulher agora, uma cientista fantástica brasileira, que descobriu um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias, a Joana Dobereiner. Foi bolsista do CNPq, é bom dizer isso para mostrar como é que o CNPq foi importante na formação desse pessoal, né? Foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, eu certamente digo isso com orgulho, né? E graças a esse método inventado pela Joana Dobereiner, foi possível multiplicar a produtividade da soja no Brasil por pelo menos 4 vezes, em algumas regiões chega a 7 ou 8 vezes. Mais ainda, o Brasil não deixou de importar, em grande parte, adubo nitrogenado, porque não precisava mais, né? As bactérias implantavam nitrogênio no solo. E a economia gerada com essa redução da importação de adubo nitrogenado vai à casa de milhões de dólares. Comparem o retorno que está dando ao Brasil com o que foi investido no laboratório da Joana. Ela trabalhou aqui no estado do Rio, lá perto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tinha um escritório da Embrapa lá, e ela trabalhou colaborando também com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, o investimento que foi feito no laboratório da Joana é desprezível diante do retorno que isso trouxe para o país. A Embrapa também atravessa dificuldades, mais ou menos como matar a galinha de ovos de ouro, né? Com cortes orçamentários, eles estão com equipamentos que estão ficando obsoletos, então é uma preocupação muito grande para o país, uma vez que ela está ligada a um grande tesouro do país, né? Que é a agricultura sustentável, a segurança alimentar, que tem uma base de ciência muito forte, muito forte. Então, essas foram grandes conquistas da ciência brasileira, que, de qualquer forma, começou muito tarde pelos aspectos da colonização portuguesa que eu mencionei antes. A primeira universidade do Brasil foi a Universidade Federal do Amazonas, fundada em 1909. Ela consta do livro Guinness de Records. Assim, primeira universidade brasileira. Eles reuniram várias escolas que tinham lá, centralizaram a administração e fizeram a universidade. Depois veio a Universidade do Paraná, 1912, Universidade do Rio de Janeiro, 1920, e Universidade de São Paulo, em 1934. Comparem essas datas de fundação com a data de fundação da Universidade de Bolonha, 1088. Universidade de São Marcos, em Lima, 1551, e ela ainda está lá. Ainda existe essa universidade lá no Peru. Universidade de Córdoba, na Argentina, 1613. Harvard, fundada em 1636. Então, viemos muito tarde. A ciência começou no Brasil muito tarde e, de certa forma, é impressionante o que ela já fez pelo Brasil, apesar desse começo tardio. Eu acho que houve assim, a percepção de que, começando muito depois dos outros, era preciso pisar no acelerador, percepção da comunidade científica, né? E houve, então, um forte investimento na formação de pessoal competente e a ciência brasileira conseguiu fazer, de fato, muita coisa. Foi em 1951 que essa ciência se institucionalizou, a partir de 1951, com a criação do CNPq, foi fundado pelo almirante Álvaro Alberto, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências. Eu aproveito também para contar um pouquinho da história da Academia Brasileira de Ciências, que talvez seja só um pouquinho mais velha que a ASA, viu, Ana? Ela foi fundada em 1916. Tem 1916, maio de 1916, portanto, fez 104 anos neste ano de 2020. Fundação da CAPES, também em 1951, pelo Anísio Teixeira, grande Anísio Teixeira, né? Responsável pela fundação da CAPES. Né? A FINEP, depois, em 1970, por aí. Então, essas 3 instituições formaram um tripé que garantiu o avanço da ciência e também da inovação no país. Não é? Porque a FINEP, desde o início, começou a financiar também a inovação e tem tido um papel muito importante no financiamento de indústrias inovadoras, de startups, né? Sendo que, ultimamente, esse papel, infelizmente,
foi bastante reduzido e vocês já vão ver por quê. Então, com tudo isso, eu coloquei nesse quadro aí, né, uma pequena amostra do que a ciência já fez pelo Brasil. Então, vocês estão vendo aí, no canto esquerdo superior, a Embraco. Sabe que há 1 ano, 2 anos atrás, eu fiz uma pegadinha com uma pessoa que trabalhava no Ministério de Economia, porque vocês podem entender que eu tenho certos desacordos com o pessoal da economia, né? Então, eu estava conversando com um deles, e ele chegou, o pessoal chega assim, né, nós entendemos disso tudo, né? Então, eu disse para ele, bom, você certamente sabe qual é a maior empresa de compressores do mundo. Não sabia, né? É a Embraco, Empresa Brasileira de Compressores. Foi fundada pelo pessoal do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e se desenvolveu graças a eles. Houve uma colaboração muito forte com aquele departamento, com a Universidade Federal de Santa Catarina. Mesma coisa para a WEG, que tem um protagonismo internacional na época de transformadores de equipamento elétrico, né? Natura, vocês já ouviram falar, né? Empresa de cosméticos, compete com a L'Oréal lá fora, né? Consegue seus produtos da biodiversidade brasileira. Trabalha também em colaboração estreita com universidades espalhadas pelo país. À esquerda, no meio, vocês veem uma foto de centrífugas que enriquecem o urânio. O Centro Tecnológico da Marinha fica em São Paulo, em Iperó. Eu visitei há alguns anos atrás, foi em 2010 que eu fiz essa visita, e fiquei muito impressionado e muito emocionado pela força da ciência brasileira. Esse centro foi fundado e realizado da seguinte maneira. Primeiro, tentar importar equipamento. Impossível, porque é marinha. Então, os outros países não transferem esses equipamentos para o Brasil por razões de segurança nacional. Então, eles tiveram que inventar uma maneira de separar o urânio usando ultracentrífuga. A ideia é que esses cilindros giram a alta velocidade e isso provoca separação de isótopos de urânio. São átomos de urânio com diferentes pesos, diferentes massas, né, e que são separados por esse processo de ultracentrifugação. As paredes desses cilindros são feitas de fibra de carbono, que é um material que tem que ser muito resistente para os cilindros não explodirem. Então, o pessoal tentou comprar fibra de carbono lá fora, proibido, porque fibra de carbono também pode ser usada para mísseis. Fizeram uma fábrica de fibra de carbono lá em Iperó, que eu visitei, né? Então, com isso, conseguiram fazer a separação de isótopos de urânio. Esse urânio enriquecido alimenta as centrais nucleares no Brasil. Enfim, produto da tecnologia nacional. No centro, vocês têm uma vacina contra o Zika, já falei disso aí. Terminais bancários foram desenvolvidos com tecnologia nacional, pela ciência e pela informática brasileira, numa época em que a inflação no Brasil era tão grande que os bancos precisavam se conectar rapidamente, né, com suas filiais para transferir dinheiro o mais rápido possível. Então, isso incentivou o desenvolvimento da informática no Brasil. Vocês conhecem também o protagonismo internacional da Petrobras, que desenvolveu uma tecnologia de perfuração de petróleo em águas profundas, né? Está aqui no centro desse quadro, né? E que teve alcance internacional. A tecnologia da Petrobras tem sido contratada por outros países. Mais recentemente, a Petrobras fez algo que é perfeitamente explicado pela tecnologia, mas que para algumas pessoas deve ter sido considerado como um milagre, porque há poucos anos atrás diziam, olha, o pré-sal é uma aventura, não tem sentido, não vai funcionar, é muito caro, né? No entanto, o óleo do pré-sal atualmente corresponde a mais de 50% do óleo produzido no Brasil. Então, aí está a ciência, a tecnologia nacional. E o desenvolvimento dessa tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia usada pela Petrobras ao explorar petróleo em águas profundas, deveu-se a químicos, geólogos, físicos, matemáticos, enfim, é todo mundo trabalhando para isso. Todo mundo trabalhando para isso. Energia de biomassa, o carro flex, né? E outras aplicações. Também, tecnologia brasileira. Embraer, já falei dela, ocupando um nicho no mercado internacional. Mas temos ainda vários desafios, e um deles
está mostrado aí no canto direito. Bom, ProAntar, eu não falei dele, Programa Antártico Brasileiro, fantástico, que tem uma função estratégica também, porque a divisão da Antártica entre países depende da pesquisa que se faz lá. O Brasil só pode ter um laboratório ou posse de um terreno na Antártica porque faz pesquisa lá. Se não fizer pesquisa, tem que cair fora, né? Então, isso é um projeto interessante, envolve também várias instituições no Brasil, envolve fortemente a Marinha Brasileira, que colabora com essas várias instituições e que tem feito ao longo do tempo um esforço muito grande na área de ciência e de inovação tecnológica. E temos lá a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, eu vou falar mais dela daqui a pouco, ela ocupa mais de 50% do território nacional. Ela é um grande tesouro do Brasil e é um grande desafio para o desenvolvimento do país, mas eu vou voltar a esse assunto já já. Graças também a essas agências que eu falei, o CNPq, CAPES, FINEP, o Brasil conseguiu construir fantásticas infraestruturas para a colaboração internacional. O Laboratório Sirius, lá em Campinas, não só permite uma ciência básica de alta qualidade, como também colabora intensamente com indústrias no país, fazendo análise de materiais, inclusive materiais biológicos, né? Fazendo experimentos com medicamentos, em particular medicamentos para essa pandemia, né? Enfim, eles têm também um projeto multidisciplinar, envolvendo pessoas de várias áreas e que tem tido, ao longo dos anos, um efeito muito salutar para a indústria brasileira. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não só tem uma colaboração muito forte com a China na construção de satélites, como também tem uma atividade importante de sensoriamento do território nacional. O INPE mostra, por exemplo, como o caminho de desmatamento da Amazônia. E nós vamos voltar também a essa questão daqui a pouquinho. O Brasil tem também a maior torre de pesquisa do mundo, com 325 metros, que monitora e estuda o clima na Amazônia. Então, são várias conquistas da ciência brasileira, né, que não poderiam ter sido feitas se lá atrás não tivesse a fundação do Instituto Agronômico de Campinas, né, se não tivesse a fundação do CNPq, da CAPES, da FINEP, se não tivessem aparecido essas dezenas de universidades públicas no Brasil com alta competência. Aliás, 95% da pesquisa brasileira sai das universidades públicas federais e estaduais. Então, se não fosse essa infraestrutura, nós não teríamos alcançado essas conquistas. E temos também ciência básica da mais alta qualidade. Ganhamos, quer dizer, nós não, mas o Arthur Ávila ganhou, né? Mas eu falo ganhamos porque foi um esforço brasileiro. Ganhou a medalha Fields. Foi a primeira medalha Fields ganha pelo Brasil, é extremamente prestigiosa, é dada a cada 4 anos a um matemático de destaque internacional, é considerado o Prêmio Nobel da Matemática, né? E ganhamos também por causa de uma instituição que sobreviveu a ameaças ao longo dos anos, o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, uma instituição de altíssimo nível. Você vai lá fora, você fala do INPA, as pessoas sabem o que é o INPA. Certo? Outro dia foi numa celebração de um aniversário do INPA. Eu estava lá presente, teve um almoço, eu estava dividido na mesa com 2 cientistas suecos, um bem mais velho, o outro mais jovem. E o mais velho, nessa conversa no almoço, falava comigo do futebol brasileiro. O futebol, isso foi antes do 7-1. Hein? O futebol brasileiro então, é conhecido internacionalmente. Aí o jovem disse, não, eu conheço o Brasil por causa do INPA. Para mim, é o INPA que faz a fama do Brasil, né? Então, está aí o INPA fazendo matemática da mais alta qualidade, né? E eu garanto a vocês que o Arthur Ávila, ou o Jacopales, grande matemático brasileiro também, que virou membro honorário de dezenas de academias de ciência pelo mundo afora, né? Quando faz sua matemática, não está necessariamente pensando nas aplicações, né? Ele está pensando na beleza da matemática. E eu vou voltar a isso porque a beleza é um grande motor da ciência, né? E nós vamos falar mais sobre isso no final. Temos colaborações intensas do Brasil com grandes aceleradores de partículas, com telescópios imensos que envolvem equipes de vários países. Enfim, o Brasil conquistou isso. Os cientistas brasileiros conquistaram isso graças a esse apoio institucional que surgiu com o CNPq, CAPES e FINEP, que são instituições que são caracterizadas por uma individualidade muito peculiar. O CNPq apoia o pesquisador, a CAPES apoia as instituições, a pós-graduação no Brasil.
Às vezes as pessoas falam em juntar as duas, eliminar o CNPq, absorvê-lo pela CAPES, não tem sentido, são estruturas muito diferentes, não é? Uma apoiando diretamente a pesquisa, o pesquisador, a outra apoiando a pós-graduação. E a FINEP apoiando a infraestrutura e apoiando indústrias. E com essa facilidade também, pelo conhecimento que tem dos dois lados, de promover a interação entre a academia e a indústria. Então, mais recentemente, foi criado um programa chamado Programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. São institutos virtuais, e vocês têm nesse quadro aí os temas envolvidos nesses institutos. São institutos que não têm sede localizada espacialmente. São pessoas trabalhando em várias universidades que se congregam, que se juntam para trabalhar em diversos temas. Então, isso vai desde a ciência agrária, passando por exatas e naturais, saúde e humanas e sociais. E aqui, evidentemente, não vou deixar passar isso em branco, né? Até porque, no ano passado, eu escrevi, em nome da Academia Brasileira de Ciências, uma carta ao presidente da República, Bolsonaro, que tinha feito declarações, e aquele ministro da Educação que saiu do país também deu declarações contra as ciências humanas e sociais, dizendo que eram irrelevantes, né? Que o Brasil tinha que apoiar as engenharias. Então, ciências humanas e sociais têm um papel importantíssimo nesse quadro, e importantíssimo no Brasil, né? Um país com uma tremenda desigualdade, né? Um país que quer ter uma nova trajetória para o futuro, e nós temos que ter ciências sociais e humanas para nos ilustrar sobre os caminhos a tomar, especialmente para reduzir a desigualdade no país. Mas é mais que isso. Quando a gente pensa nas universidades, no Brasil e no mundo, nós vemos que a universidade tem um papel muito grande de formar pessoas, estudantes, né, que têm uma visão ampla do país e do mundo, que tenham cultura, né? E a formação dessa cultura, a formatação dessa cultura, na formatação, as universidades têm um papel muito importante, né? Quando eu falo em formar cultura, eu falo em formar nação, porque não é a nação que forma uma cultura, é o contrário, é a cultura que forma uma nação, né? E talvez por isso, em vários países, em várias situações históricas, a cultura tem sido tão atacada, porque ela está ligada à noção de nação mesmo. Ela ameaça porque transforma, né? Porque pode transformar um país. Então, as ciências humanas e sociais fazem parte também desse INCTs e tem uma forte atuação também nesse conjunto. Mas o Brasil tem problemas. E esse quadro aí ilustra um dos problemas do país. Ele, em azul, vocês têm a contribuição, a participação governamental no percentual de pesquisa e desenvolvimento realizado em vários países. Em laranja, a participação não governamental. À esquerda, vocês têm a Coreia do Sul. Praticamente 3% de participação não governamental e 1% de participação governamental. Vejam a China lá no meio. 1,55% de participação não governamental, 0,43% de participação governamental. Brasil é praticamente meio a meio, com a participação governamental sendo maior que a participação não governamental. Isso não significa que o governo deve reduzir a sua participação, mas significa também que algo está acontecendo, né, com a indústria brasileira, né, que participa muito pouco nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é um ponto, um nó que existe no desenvolvimento do país e que necessita de uma ação importante do Estado brasileiro. E nós podemos discutir isso depois. Mas com todas essas questões que aparecem, nós temos um quadro de financiamento nos últimos anos que mostra a tragédia da ciência brasileira. Então, nesse quadro, nesse gráfico, vocês têm as barras azuis que representam o orçamento do CNPq, verde o orçamento da CAPES, vermelho o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que é isso? Esse fundo é formado por impostos recolhidos de empresas. Então, por exemplo, as empresas na área de óleo e gás recolhem um imposto que, pela lei de criação do FNDCT, deve ser aplicado, esses recursos devem ser aplicados em pesquisas de interesse do óleo e gás. As empresas que trabalham com recursos hídricos, idem, e trabalham com energia elétrica, idem. Cada um desses setores recolhe impostos
que deveriam ser aplicados na pesquisa relacionada com essas áreas de atuação das empresas. No entanto, o que ocorre é que já há algum tempo esses recursos têm sido objeto, é um termo inventado por nossos economistas, reserva de contingência. Primeiro, os recursos eram contingenciados, mas o Supremo Tribunal Federal proibiu o contingenciamento. Então, nossas mentes brilhantes substituíram contingenciamento por um outro termo, reserva de contingência, né? Que continua até hoje. Então, vocês têm, nessa linha azul em cima, né, a soma do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é gerido pela FINEP, que contribui para startups, que contribui para a infraestrutura de instituições de ciência e tecnologia, do CNPq e da CAPES. Vejam esse rápido declínio a partir de 2015. Atingiram em 2020 valores ainda menores. Para vocês terem uma ideia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico arrecadou em 2020, para pesquisa e desenvolvimento, um total de 4,8 bilhões de reais. Desses 4,8 bilhões de reais, foram liberados 600 milhões. 4 bilhões e 200 milhões ficaram retidos na reserva de contingência para quitar a dívida pública. E eles continuam retidos, né, em plena época de pandemia. Então, isso reflete, no mínimo, uma falta de compreensão da equipe econômica com a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento de um país. Coisa que é cada vez melhor entendida por economistas fora do Brasil e também por alguns economistas brasileiros. Prêmios Nobel de Economia, até um recente, que é o Paul Romer, pensam assim, né, que as ideias têm um papel muito importante no desenvolvimento econômico. No entanto, a presente equipe e outras que a antecederam, né, acham que não veem isso, né, e cortam os recursos para pesquisa e desenvolvimento nas instituições de ciência e tecnologia, nas empresas também, né, como se isso fosse gastos e não investimento. Então, o nosso lema tem sido frequentemente: ciência não é gasto, é investimento. E nesse ano, estamos fazendo um movimento juntamente com vários setores da sociedade, inclui várias sociedades científicas, inclui também segmentos industriais ligados à inovação. Eu sei que as Forças Armadas também estão favoráveis a isso, no sentido de liberar esses recursos e financiar pesquisa e desenvolvimento, que é o que vai tirar o país dessa recessão terrível em que ele está se encontrando. É o caminho seguido por outros países, mas o Brasil reluta em seguir esse caminho. Esse gráfico mostra especificamente o que tem ocorrido com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico desde 2010. Em azul, essa mancha azul é o arrecadado. Se vocês fizerem o que a gente chama de integrar um somatório dessa curva azul, vai dar um total de cerca de 25 bilhões de reais. O que foi usado, no entanto, está nessas barrinhas. E se vocês olharem, por exemplo, 2019, o verde é o empréstimo à empresa, operações especiais é laranja, e laranja escuro é pesquisa em instituições de ciência e tecnologia, diminuindo cada vez mais. Em 2020, como eu mencionei, nós temos 600 milhões disponíveis, e esses 600 milhões só vão conseguir pagar as dívidas já contraídas pela FINEP. Não permitem financiar nenhum projeto novo. Então, isso me lembra uma declaração que foi feita por uma comissão, que foi feita nos Estados Unidos, na época do Reagan, com personalidades da educação para estudar o estado da educação nos Estados Unidos. Eles fizeram um relatório muito bom, mas o relatório começa dizendo o seguinte: olha, se algum país estrangeiro tivesse deixado a nossa educação nesse estado, nós deveríamos considerar isso uma declaração de guerra. Mas fomos nós mesmos que fizemos isso. Então, quando a gente vê o que tem sido feito com a ciência brasileira, né, eu diria o seguinte: se fosse outro país, eu diria que seria equivalente a uma declaração de guerra. Eu vou passar por esse slide, porque já mencionei isso,
Mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu nos Estados Unidos em 2018 e também em 2019. O Trump, qualquer semelhança não é mera coincidência, ele enviou para o Congresso norte-americano um orçamento com fortes cortes em ciência e tecnologia. O Congresso norte-americano não só recusou os cortes orçamentários do Trump, como aumentou o orçamento de 2018 com relação ao orçamento de 2017. Né? Então, nesse gráfico aí, em verde, vocês veem a mudança percentual com relação a 2017. Em azul, a mudança percentual com relação à proposta da Casa Branca. É irônico ver que o maior acréscimo feito pelo Congresso norte-americano foi na Agência de Proteção Ambiental, que foi a mais cortada pelo Trump. Por que será, né? Por que será? Tá certo? Então, eu mostrei isso no Congresso brasileiro, no Congresso Nacional. E foi interessante, até dizendo para eles, olha, sigam esse exemplo. Tá certo? O Congresso Nacional tem que ser uma instituição autônoma, o poder legislativo, né, tem que ser autônomo, e vocês têm que ter o poder de mudar o orçamento que é entregue nesse Congresso, né, e pensar naquilo que vai propiciar ao país um futuro sustentável. Está aí o exemplo. E no ano passado houve um artigo publicado no Globo, de vários parlamentares, encabeçado pelo Rodrigo Maia, falando da importância da ciência e da tecnologia no desenvolvimento nacional. Vejam só, às vezes, ir lá no Congresso, conversar com as pessoas, tem um efeito interessante, né? Tá bom? Então, pessoas de vários partidos assinando aquele artigo, né? Fiquei muito contente com aquilo. Mas o problema da ciência no país não é só orçamentário. Há 18 milhões de apoiadores no país do terraplanismo, a teoria que diz que a Terra é plana. Começou nos Estados Unidos, ganhou adeptos em outros países. Essa foi uma teoria refutada há 2.000 anos, né, mas que retorna. Nos Estados Unidos houve até uma excursão que foi promovida por navio com aqueles que acreditavam no terraplanismo, né, no sentido de visitar as fronteiras do planeta. Né. E teve gente, por perversidade, que ficava querendo que eles passassem dessa fronteira, né? E quem sabe, né, o que aconteceria com eles, né? Bom, a questão dessa pandemia também tem gerado atitudes anti-ciência, né? Nos Estados Unidos e também no Brasil, houve uma reação muito atrasada em relação à pandemia, apesar do fato de que ela começou lá na China. Ela veio se propagando, dava tempo de se preparar em relação a essa pandemia. Quando o Trump observou, reconheceu que se nada fosse feito, haveria milhões de mortes, e eu devo dizer que o Anthony Fauci, que é o líder do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que é um órgão muito importante, com repercussão internacional, né, ele aconselhou o presidente Trump, que ouviu seus conselhos e começou a tomar providências. Então, isso motivou uma declaração do Trump que ele dizia: "Do me a favor, speed it up. Por favor, me faça um favor", isso aos cientistas, né? Apressem essa vacina. E aí o editor da prestigiosa revista Science respondeu a ele com esse título: "Faça você a nós um favor", né? E termina esse artigo dizendo: talvez nós devêssemos ser felizes, porque há 3 anos atrás o presidente declarou seu ceticismo em relação a vacinas e tentou criar um grupo de trabalho anti-vacina. Agora, de repente, ele ama as vacinas, né, e pede que nós fabriquemos essas vacinas rapidamente. E ele termina o artigo dizendo o seguinte: então, senhor presidente, faça-nos um favor. Se o senhor quiser realmente algo, comece tratando a ciência e seus princípios com respeito. Então, esse é um problema que eles têm lá e que nós temos aqui. Essa é uma foto do Bolsonaro mostrando um remédio feito com hidroxicloroquina em reunião do G20. Está lá a caixinha de remédio na frente. E, mais recentemente, a cloroquina foi demonstrada como ineficiente
do tratamento da doença em qualquer fase, na fase inicial, na fase mais aguda, né? Experimentos, ensaios clínicos foram feitos no Brasil. E eu declarei outro dia na televisão que é difícil entender isso. Por quê? Por que esse mito da cloroquina, da hidroxicloroquina? Que história é essa? Por que o Trump, de repente, começa a agitar também caixinhas do remédio? Né? Por que o presidente Bolsonaro ordena ao Exército Brasileiro para produzir milhões de doses de cloroquina? Da onde vem isso? Né? Então, certamente, a pessoa mais indicada, as pessoas mais indicadas para receitar remédios são médicos, e não presidente da República, a menos que eles sejam médicos. Né? Então, faz parte dessa atitude anti-ciência, e que tem que ser tratada não só pela própria ciência, digamos, que trata de medicina, que trata do clima também, mas também a ciência da psicologia, a ciência da sociologia, porque esse fenômeno, para entendê-lo, é preciso também olhar para a psicologia, para a sociologia. Por que será que essas pessoas se agregam e resolvem declarar que acreditam na Terra plana? Né? Então, o Harari tem uma tese sobre isso. Ele diz que isso é para fazer grupo. Né? As pessoas se sentem identificadas com outras que pensam da mesma maneira, né? Se sentem menos isoladas. Né? Pode ser, mas tem outras razões também. Aí, quando se chega à figura do presidente, a razão fica diferente. Né? A razão realmente é de enfrentar a ciência. O que ocorre também no discurso anticlima. Então, que aqui no Brasil resultou na demissão de um colega nosso da física, muito bom cientista, pessoa muito séria, né? E que foi demitida do INPA depois que o INPA mostrou que o desmatamento da Amazônia era muito preocupante. Então, a questão que se coloca agora, já estou terminando a apresentação, é para onde vamos a partir daí, né? Então, temos várias propostas. A Academia de Ciências tem feito vários trabalhos com participação de muita gente, membros da academia, não membros da academia, né, com propostas de políticas públicas para a ciência e tecnologia no Brasil. Então, se o governo quiser, é só olhar esses documentos feitos pela Academia Brasileira de Ciências, feitos pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, feitos pela Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, 2010, que produziu um livro chamado Livro Azul, vocês podem encontrá-lo na internet, tem várias propostas para o país. Então, temos que aumentar a capacidade de pesquisa no Brasil, muito importante, pública e privada, né? Com incentivos a startups e incentivo à inovação. O Brasil tem cerca de 700 pesquisadores por milhão de habitantes, né? Israel tem 8.000 pesquisadores por milhão de habitantes, mais que 10 vezes. Né? A Argentina tem 50% mais do que nós. Né? Então, nessa aí, isso não é futebol, mas a Argentina ganhou a gente, né? No número de pesquisadores por milhão de habitantes. Então, é importante ter um plano estratégico com encomendas de Estado em áreas como biofármacos, tecnologia de informação e energias renováveis. Ter uma educação básica de qualidade para todos, com educação em ciência, com mão na massa, não é cuspidis, desde o ensino fundamental. Esse é o melhor remédio contra a ignorância da anticiência. É isso. Tem que começar lá no ensino fundamental. E não é cuspidis, não. É a criança botando a mão na massa, descobrindo a beleza da ciência, descobrindo a curiosidade que ela já tem, mas descobrindo como usar aquela curiosidade para aprender como é que a natureza se comporta. Não é? E precisamos, com urgência, de uma recuperação das universidades públicas e demais instituições de ciência e tecnologia, de modo a ter uma formação ampla dos futuros profissionais e uma transdisciplinaridade, como se fosse um novo ciclo, depois daquele ciclo virtuoso que começou com o Instituto Agronômico de Campinas, com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com o Instituto Tecnológico, o ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Enfim, com o CNPq, com o CAPES, com o FINEP. Precisamos agora de um novo ciclo, né? Em que se apoie essa pesquisa, mas assim, com uma ordem de grandeza maior. Nós estamos brincando ainda de fazer ciência, apesar desses progressos, que se compararmos com o que está ocorrendo em outros países. Em 1995, a China estava emparelhada com o Brasil, no PIB, mesmo PIB que o Brasil. A partir daí começou a decolar, né? Atualmente, publica seus artigos científicos nas melhores revistas internacionais. Agora, eles decidiram, em 1965, por aí, a fazer um grande plano de ciência e tecnologia. Aliás, esse plano atual começou em 2006,
e vai até 2020. É um plano que pega todos esses anos, né? Cobrindo várias áreas de pesquisa, né? Cobrindo várias iniciativas na indústria, ciências exatas, física, matemática, sociologia, né? Ciências humanas, tudo isso está lá, né? E eles nos passaram. Então, eu queria falar um pouquinho, só para terminar, da ciência para os grandes desafios nacionais. Eu falei da Amazônia antes, né? Essa Amazônia que está sendo ameaçada pelo desmatamento, especialmente pelos madeireiros, né, que colhem a madeira lá na Amazônia, que destrói a floresta. A mineração descontrolada também contribui para isso. Devo dizer que a mineração legal, por exemplo, de companhias como a Vale do Rio Doce, é limitada e eles cuidam do ambiente, tá certo? Em volta da mineração, né? Mas o gado, a pecuária, também está destruindo a floresta, né? Então, fala-se que a destruição da floresta vai ameaçar o clima internacional. É verdade, mas ameaça, antes de mais nada, o clima no Brasil. Existem correntes de ar que pegam a umidade da floresta e jogam essa umidade no sudeste do Brasil. Se chamam rios voadores, né? Graças a eles, temos chuva no sudeste, o que irriga a agricultura no sudeste do Brasil. Se acaba com a floresta amazônica, e olha que a partir de um certo ponto ela acaba sozinha, né? Porque diminui a umidade e ela vai acabando, não precisa ação humana mais, né? Se acaba com a floresta, acaba-se com a agricultura no sudeste do país. Mas, mais que isso, a floresta amazônica é uma fonte de grande riqueza para o Brasil. Então, isso é um exemplo do que já está acontecendo. O açaí traz mais de $1 bilhão de retorno por ano para a região amazônica. São 250 mil toneladas de polpa produzidas por ano, exportadas, consumidas aqui no país, e o açaí emprega 300 mil pessoas na região. É uma riqueza fantástica, mobiliza a região. Acabe com a floresta, você vai acabar com essa fonte de riqueza. Mas, além da riqueza que já é explorada, existe um potencial fantástico na região. Eu quero contar para vocês essa historinha. Então, para os organizadores, já estou terminando, viu? Antes que me abatam a tiros, né? E também, quem está esperando pelos livros que serão sorteados no final, vale a pena esperar mais um pouquinho, tá bom? Porque vai terminar. Muito bem. Então, esse é um exemplo da riqueza da Amazônia, né? Não só da Amazônia, da riqueza dos nossos biomas, porque tem a Mata Atlântica, que também já foi muito devastada, tem o Pantanal Mato Grossense, o Cerrado, que está ameaçado, os Pampas. Na Amazônia, existe uma planta que se chama Endopleura usci. Usci, na língua dos índios, significa amarelo. Vocês veem por quê. Essa planta dá um fruto amarelo, e desse fruto do caule da planta se extrai uma substância chamada bergenina. A fórmula química, para quem gosta de química, está aí, certo? A bergenina tem um poder anti-inflamatório muito grande e também ela é antioxidante. A bergenina está sendo vendida no Brasil pelo laboratório Merck, purificada a mais que 95%, por R$ 1.200 o miligrama. Aí eu fui na internet na semana passada, não atualizei para hoje. 1 grama de ouro estava valendo R$ 280. 1 grama, lá é miligrama, né? Então, faça uma continha, vocês vão ver que, pelo mesmo peso, a bergenina vale 4.300 vezes mais que o ouro. Esse é um exemplo da riqueza que está na Amazônia e que poderia ser fonte para um complexo industrial com novas indústrias que explorassem essa biodiversidade para fabricar novos medicamentos. O que nós temos no Brasil é uma indústria farmacêutica que explora principalmente genéricos, produz genéricos, com raras exceções. Temos que passar dessa fase. Temos que ter uma indústria farmacêutica que promova o que nós chamamos de inovação disruptiva, que use a nossa biodiversidade para fabricar novos medicamentos que sirvam à população brasileira e que agreguem valor à nossa balança comercial, que no momento depende primordialmente das commodities, né, cujo preço é determinado na Bolsa de Chicago. Então, esse é um exemplo, né, de um grande desafio para o país. Notem que quando eu falo complexo industrial da saúde, é um complexo inteiro, porque se a gente tem as indústrias que produzem os biofármacos, né, e como é que isso é feito em outros países? Como é que isso é promovido? Temos exemplos dos Estados Unidos. Chama-se encomenda de Estado.
o Estado faz encomenda disso e empresas concorrem, né? Pode ser também universidades competindo, né? Mas quem tem que produzir o produto, distribuir produtos, são empresas, e elas estão faltando no Brasil. Então, encomendas de Estado fazem isso. A computação nos Estados Unidos desenvolveu-se graças a encomendas de Estado do governo norte-americano. A aviação também, né? Então, nós temos que ter isso no Brasil, né? Então, temos que ter empresas que produzem esse medicamento e temos um mercado consumidor de graça, que é o SUS. O SUS é um grande mercado consumidor de medicamentos, de biofármacos. Então, temos os insumos, temos o consumo, mas faltam as empresas. Então, esse é um grande desafio para o Brasil, né? Agora, eu falei muito aí sobre as aplicações das ciências brasileiras, falei de passagem sobre a beleza da matemática, que já nos rendeu uma medalha Fields, né? A beleza dos aceleradores de partículas lá do CERN, dos quais participam cientistas brasileiros, a beleza de olhar o céu, descobrir novos mundos, né, que atraem os jovens para a ciência. Então, eu queria mencionar umas frases do Henri Poincaré, grande cientista, que há muitos anos atrás relacionou a atividade científica com a estética. E ele disse o seguinte: o cientista não estuda a natureza porque isso é útil, estuda porque tem prazer nisso, e tem prazer nisso porque ela é bela. Ele escreveu isso num livro chamado Ciência e Método, que foi muito importante naquela época. Num livro anterior, num trabalho anterior, que se chama O Valor da Ciência, e que tem a ver com essa palestra, que eu dei o título O Valor do Conhecimento, ele disse: e vemos que o desejo de beleza nos leva às mesmas escolhas que a utilidade. Linda observação, porque quando Einstein desenvolveu a teoria da gravitação deles, chamada relatividade generalizada, uma das mais belas produções do intelecto humano, belíssima teoria, né? Ele não tinha a menor ideia de possíveis aplicações. E, no entanto, hoje em dia, os satélites artificiais, o GPS, não funcionaria sem a teoria da relatividade generalizada do Einstein, coisa que o Einstein, naquela época, jamais poderia imaginar, não é? Que o trabalho dele levaria ao GPS. Como também jamais poderia imaginar todos aqueles cientistas que desenvolveram a física quântica e a minha área, né? E que estavam felizes por aprender algo mais sobre a natureza, a beleza da natureza, jamais poderiam imaginar que daquela física, cuja aplicação eles desconheciam, sairia o transistor, né? Sairiam os aparelhos de ressonância magnética nuclear nos hospitais, né? Sairia essa revolução no nosso cotidiano, que é dada por uma tecnologia que contém o laser, né? Que contém vários equipamentos baseados na física quântica. Então, para terminar, eu faço essa observação, né, que, devido a uma sutil peculiaridade da evolução da espécie humana, a paixão pelo conhecimento serve à humanidade. Ela revoluciona o cotidiano das pessoas, afeta a nossa organização social, nossos modos e costumes. E, com isso, eu agradeço a vocês a atenção. Talvez não tenha sido pela minha fala, mas pela promessa de 2 livros, do sorteio de 2 livros no final. Mas, de qualquer forma, foi um grande prazer para mim conversar com vocês. Muito obrigado. Luiz, essa tua... eu acho que você também está esperando o sorteio, mas essa sua fala... foi muito importante, não é? É uma grande contribuição ter alguém na presidência de uma academia brasileira de ciência que vê o mundo dessa forma. Eu acho que boa parte dos cientistas também veem, né? Você os representa, as representa, ex-representa, enfim, a todos. É fundamental pensar esse momento que a gente vive o país, né? Essa crise econômica, calamidade sanitária, enfim. E dialogar é uma oportunidade da gente entender, se sensibilizar mais gente frente aos desafios que a gente tem hoje. Eu vou ter uma pergunta, mas antes da pergunta,
Você sabe que, por acaso, eu fiz farmácia bioquímica, né? Depois fiz saúde pública na Fiocruz, depois voltei, fiz saúde trabalhadora e ecologia humana, e depois fiz um mestrado, eu sou uma simples mestre em ciência da informação, pelo IBICT, que é um instituto do CNPq. Isso. Bom, mas antes eu queria anunciar a próxima edição do nosso ciclo, Hoje, Amanhã da Pandemia, cortando um pouquinho, vai ser sobre música e como ser artista no contexto atual. Nós tivemos importantíssimas contribuições desde o início. Primeiro, bom, fora e continuando, o Silvio Tendler, que faz esse ano 70 anos. Depois nós tivemos a Lígia Bahia, o Márcio Pockmann, né? O Jacques Wagner e agora você. Vamos mudar um pouquinho e vamos para a música, para as artes. Nós vamos contar com a presença da regente do coral da ASA há vários anos e que ensaiam na ASA, Cláudia Alvarenga, e o maestro da Orquestra Rio Camerata, Israel Menezes, que também ensaia na ASA. E está aqui na live. Boa noite a todos. Vai ser um prazer ver os amigos no próximo domingo. Bem-vindo, Israel. Okay. Obrigado pela presença. Pois é. Prazer é todo meu. Diante dessa brilhante palestra, olha, foi majestosa, viu? Obrigado. Maravilhosa. Parabéns. Foi uma delícia escutá-lo. Pois é. Pois é. Vamos ver se a gente consegue reproduzir, né? Bom, pelas últimas pesquisas, somos pelo menos 68%. Nem todos vão ter acesso, mas a gente espera que muitos vão ter. Então, a Cláudia Alvarenga e o Israel Menezes vão estar aqui no próximo domingo, 5 de julho, às 18 horas. Pequenina lembrança. Hoje, você já sabe, mas só para dar um pouco de esperança, gente. Hoje está sendo realizado o Stop Bolsonaro em várias cidades do mundo, né? É um sinal dos tempos. Então, vamos passar agora às perguntas. Eu tenho uma pergunta, mas vou fazer um pouquinho mais adiante. Deixa eu ver, tem outras perguntas. Por exemplo, você citou a recusa do Congresso dos Estados Unidos. Estão ouvindo? Sim, Ana, sim. A recusa do Congresso dos Estados Unidos à proposta do Trump de cortar orçamento em áreas fundamentais como meio ambiente. Na sua opinião, por que a maioria do Congresso Nacional em 2016 referendou a Emenda Constitucional 95, mais conhecida como PEC do teto de gastos, restringindo progressão de investimentos em saúde e educação por 20 anos? Essa é a primeira pergunta. Eu respondo cada pergunta? Como é que a gente faz? Podemos fazer uma rodada? Tá. As outras estão... Também, manda mais duas. Não pode ser uma rodada com muitas perguntas, senão eu esqueço qual foi a primeira. Tá não. Isso é verdade. Oi? Mais uma ou duas. Isso. Bem? Ok. Tá ótimo. Espera aí, deixa eu achar... Enquanto isso, o pessoal pode mandar perguntas no chat, tá? Fiquem à vontade para escrever para a gente. Onde é que eu procuro as perguntas mesmo? No seu WhatsApp. As outras? Pelo WhatsApp, sempre? Isso. Ok. WhatsApp, mas sim. Ok, vamos ver se dá para juntar algumas. Essa foi a primeira. O Júlio Lobo, do jornal Inverta, pergunta: olá, professor Luiz Davidovich, boa tarde. Quero perguntar como o senhor vê as parcerias entre o governo do Brasil de São Paulo sobre a produção das vacinas contra o Covid-19. A nossa querida Esther Cooperman
que é da diretoria, pergunta: você acha que esse massacre da ciência pela via da restrição de financiamento se deve somente a uma incompreensão por parte dos atuais governantes da importância da pesquisa? Bom, acho que essas três já são... Vamos lá? Vamos lá. Então, só Ok. me lembra rapidamente da primeira. A primeira, peraí que eu tenho que mudar de zap aqui, tem que ser rápida. A primeira é a recusa do Congresso à proposta do Trump tudo bem. para meio ambiente e a PEC dos gastos, porque a maioria do Congresso referendou isso, a emenda muito 95. bem. Por 20 anos, né? Isso mesmo. Então, foi um caso único no planeta, né? Porque houve, em vários outros países, restrições de gastos de uma forma ou de outra, mas não feitas através de emenda constitucional. Então, essa emenda constitucional foi, assim, basicamente, o Congresso atando suas próprias mãos em relação à possibilidade de interferir na política econômica no futuro. Então, ele se aprisionando a si próprio. Na época, nós estávamos muito preocupados com essa classificação até de coisas que seriam investimentos como gastos. E era a nossa compreensão que a política econômica, ao tentar reduzir a relação entre a dívida e o PIB, né, tem dois caminhos, pode até ocorrer eventualmente paralelamente, mas é importante que pelo menos sejam paralelos. Um, que é reduzir os gastos. O outro é de aumentar os investimentos, de modo a aumentar o PIB. Isso também reduz a relação entre a dívida e o PIB. E nós falamos isso no Congresso. A ABC falou isso exatamente nesse termo, o SBPC também, né? Mas não conseguimos ganhar essa parada. Então, eu acho que... por que o Congresso norte-americano faz isso e o Congresso brasileiro não estava fazendo isso? Eu estou dizendo que não estava porque sempre resta esperança de que ele comece a fazer. Eu acho que o artigo que eu mencionei, que foi publicado no Globo, foi um movimento nesse sentido. Se isso vai resultar em questões orçamentárias ou leis, quem sabe, né? Mas o que há lá nos Estados Unidos? O que há é o seguinte: quando o Congresso dos Estados faz isso, ele está respondendo uma demanda da sociedade que é muito forte. E sociedade não significa apenas classe média, significa também grandes indústrias nos Estados Unidos. Significa o PIB norte-americano. Significa a IBM, a Microsoft, significa a General Motors, que pressionam o Congresso norte-americano para que ele coloque mais recursos, olha só, nas universidades, para que elas façam pesquisa básica e aplicada. Porque para a indústria, a pesquisa básica, também a pesquisa aplicada, tem mais risco do que o desenvolvimento do produto. Então, lá a indústria quer ficar com o desenvolvimento do produto, que requer pesquisa e desenvolvimento. Mas, para elas, é importante que a universidade faça a pesquisa básica, que vai resultar em inovações disruptivas. Eles conhecem esse processo. Enquanto aqui, há um descolamento maior entre o Congresso e, digamos, diferentes forças sociais. Há uma estrutura partidária que é fraca, em geral, né? Então, isso contribui também para essa falta de reação do Congresso, que frequentemente se vê refém de setores da administração, né? Em particular do Ministério da Economia. Então, é isso. Nós temos ido ao Congresso, eu tenho ido ao Congresso no ano passado, tá certo? A ABC tem ido, a SBPC tem ido ao Congresso para conversar com os parlamentares, e o que nós vimos no ano passado, no ano retrasado, é uma extrema timidez dos nossos parlamentares de mudar a proposta orçamentária que vem do governo, né, e que é basicamente realizada pelo Ministério da Economia. Como é que se muda isso? É pressão. É pressão e é conversas de vários setores. Nós estamos tentando fazer isso? Estamos. Eu acho que a situação está ficando tão ruim, a recessão está tão braba, né, que é possível conversar com setores da economia, da indústria em particular, né, sobre essas questões e ter o apoio deles. Nós, recentemente, né, houve uma ameaça no Congresso, comandada de novo, capitaneada pelo Ministério da Economia, no sentido de extinguir o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Queriam acabar com ele. Acabaram com vários fundos, queriam acabar com ele também. Nós ganhamos essa. Impedimos a extinção do FNDCT. E agora podemos lutar para que se
para que se acabe com o contingenciamento. Aquela foi uma vitória nossa. Não fizemos isso sozinho, não foi só a comunidade científica, foi a comunidade científica junto com a indústria inovadora no Brasil. Então, eu acho importante, para mudar isso, ter essas alianças, e é isso que nós estamos tentando, tá bom? Então, a resposta é essa. Por que o Congresso não seguiu o Congresso norte-americano? Porque não estava havendo a pressão necessária e qualificada nesse sentido, né, aqui no Brasil. Temos que tentar construir essa força de pressão, certamente estamos batalhando nisso. Então, segunda pergunta, qual foi, Ana? A segunda pergunta foi do Júlio Lobo, do jornal Inverta. Como o senhor vê as parcerias entre o governo do Brasil e de São Paulo sobre a produção das vacinas contra o Covid? Isso, então. Eu acho uma parceria importante, viu? Isso envolve a Fiocruz, está envolvida também nessa parceria, envolve o Instituto Butantan, do outro lado, são 2 tipos diferentes de vacina que estão sendo testados no Brasil, uma da China, outra de Oxford, né? O que significa exatamente isso? Para que uma vacina seja considerada válida ou possível de aplicação em massa, você tem que testá-la em diferentes regiões, em diferentes sociedades. Então, ensaios clínicos são muito favorecidos no Brasil, devido a um fator terrível, que é o grande número de infectados. Nos Estados Unidos também. Então, ensaios clínicos estão sendo conduzidos nos Estados Unidos e no Brasil só porque a população dos infectados é muito grande. Então, o Brasil favorece esses ensaios clínicos. Claro que não é só isso. Nós temos aqui uma Fiocruz, temos o Instituto Butantan, né, que poderão trabalhar também para o fornecimento de vacinas. Isso é muito importante, certo? Aliás, só entre parênteses, nós estamos participando de um movimento internacional, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Nacional de Medicina, que se chama Equidade na Saúde. Nós tivemos contato já com a Organização Mundial da Saúde, com a ONU, vamos ter uma grande reunião agora nessa semana, da qual vai participar a Michelle Bachelet, que é a alta comissária de direitos humanos da ONU, né, falando sobre a necessidade de equidade nessa pandemia. Em outras palavras, né, o que vai acontecer, né, com os países menos desenvolvidos? Né? Vão morrer na praia? Não vai ter vacina para eles? São 7 bilhões de doses que têm que ser distribuídas. Por aí, 5 bilhões que têm que ser distribuídas. Como é que vai ser feito isso? Né? Então, esse é um movimento agora internacional e nós estamos preocupados, em particular, com os países em desenvolvimento, com os países mais fragilizados e, mesmo dentro desses, com as populações mais fragilizadas, que é o caso do Brasil, tá certo? Que acabam pagando a conta da epidemia. Né? Começa com o pessoal que vem da Europa, pega o avião, né? Mas se propaga depois para o pessoal das comunidades, para as populações menos fragilizadas, que têm menos acesso à saúde de qualidade e que lotam os leitos e as unidades de tratamento intensivo do SUS. Então, é uma questão importante, mas eu acho que essa parceria, então, é fundamental até para propiciar que o país tenha mais acesso a essas vacinas. Qual a terceira pergunta, Ana? A terceira pergunta, há alguma chance dessas sugestões serem minimamente aceitas com esse desgoverno que aí está? Do Roberto. E eu vou, agora que você já respondeu as 2 primeiras, tá bom. Eu posso fazer a minha também. Bom, eu participei da construção do SUS, porque venho de saúde pública há muito tempo, da Fiocruz, mas isso não vem ao caso. É que na minha época de faculdade, eu entrei na Faculdade de Farmácia e Bioquímica em 67. E uma das campanhas do nosso movimento estudantil, lá com a faculdade pequenininha, na Praia Vermelha, era contra a desnacionalização da indústria farmacêutica. Você abordou muito bem. É de fundamental importância, né? E eu aprendi, a duras penas depois, que uma parte dos militares que estavam no poder, mesmo durante a ditadura, era desenvolvimentista. Até alguns torturadores eram nacionalistas, Amazônia Nossa, etc. E tal. Isso mudou muito com o tempo, mudou demais.
A que o senhor atribui essa mudança? A fala do Márcio Pockmann me abriu os olhos sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião. O que aconteceu para que, pelo menos os militares que a gente vê hoje, eu não sei o quanto eles estão organizados, né? Ou se quantos estão só aparelhando, mas cada um na sua, o Ministério da Saúde e outros cargos, a que se deve essa mudança tão radical, segundo o senhor? Então, olha só, primeiro não me chama de senhor, não, Ana, por favor. Eu não sou, sei lá... Eu fui ser cortês. Eu envelheci uns anos quando vocês conheci lá na adolescência. Enfim, tá bom. Tá bem, então senão eu vou começar a te chamar de senhora, tudo bem. E você, Luizinho. Tá bom, isso. Tá bom. Então, olha só. Com relação, vou começar com essa segunda pergunta, porque a primeira eu já esqueci. Tá bom? Mas enfim, vamos começar com a segunda. Você acha que tem alguma chance de mudança nesse governo? Tá bom. Então, mas a primeira então está ligada com a segunda. Eu vou explicar por quê. Tá bom? Tem vários trabalhos feitos sobre isso, Ana. Em particular por um dos nossos palestrantes na terça-feira que vem lá da ABC, né? Que é o José Murilo de Carvalho, que andou estudando bem essa questão, em particular do Exército, né, brasileiro. Tá certo? Então, isso não é uma questão assim, repentina. Tá certo? Não é uma questão repentina. É verdade que, na época da ditadura, houve desenvolvimentos tecnológicos importantes, que eram considerados estratégicos, por exemplo, a parte de telecomunicações. A Embrapa foi fundada naquela ocasião, a Embraer também. Tá certo? A FINEP também. Então, foram desenvolvimentos extremamente importantes para o país. E eu gosto muito de lembrar disso, de modo que os militares que estão hoje por aí, e que eventualmente me ouçam, se lembrem disso. Tá certo? Bom, então, o Zé Murilo tem essa análise do Exército. As Forças Armadas tem ações muito diferentes, dependendo da força a qual você está se referindo, né? Então, eu mencionei aqui na minha fala, né, a Marinha brasileira, né? Eles têm um investimento em ciência que é fantástico. Quando você vai lá no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, você não sabe quem é oficial e quem é professor da USP. Tá certo? Estão trabalhando juntos, né? Força Aérea também, eles estão interessadíssimos aí. Você tem o Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, né? Tem muito desenvolvimento tecnológico sendo feito lá, né? Então, naturalmente, essas pessoas apostam na ciência brasileira. E a experiência da Marinha, que eu descrevi com detalhes aqui, não por acaso, tá certo? Mostra isso. Aquele complexo que existe lá em Iperó não teria sido possível sem a tecnologia desenvolvida aqui, né? A Índia fez coisas semelhantes. É complicado isso. Agora, claro que com 3 mil militares no governo, mais de 3 mil, né, você tem um outro efeito também, que eu acho que é complicado. Acho que as Forças Armadas deviam ter uma reflexão mais profunda sobre isso, né? É complicado elas se envolverem com um governo que está complicado também, né? Tem acusações complexas contra ele. Então, eu acho que tem uma questão, sim, aí complicada. Eu acho que, claro que quando a pessoa é convidada para um governo, muitas pessoas aceitam, porque é uma posição de poder também, né? Isso aconteceu em outros países, né? Então aceitam, né? Mas ao aceitar... Melhora o soldo também. Melhora o soldo, claro, melhora o soldo também. Então, mas, ao mesmo tempo, compromete uma história, entendeu? Compromete atividades que estão correndo hoje em dia. Então, o que eu posso dizer? Posso dizer, somos amigos da Marinha, como cientistas? Somos. Sim. Somos amigos da Marinha, tá certo? Temos contato direto. Não, a questão não é essa, Luiz. Por exemplo, nós temos um vice-presidente que se reformou há muito pouco tempo. Isso.
e que diz claramente, quer dizer, para mim, esse desgoverno não tem um projeto de Brasil, não tem um projeto para educação, para ciência, para cultura, Isso, etc. E tal. é verdade. E é totalmente desnacionalizante, completamente. A gente voltar a ser totalmente dependente, né? Então, quer dizer, eu não sei falar sobre as Forças Armadas hoje. Acho que muito pouca gente sabe. Zé Murilo tem algumas noções. O Zé Murilo. Né? Bom, então, mas é verdade. Então, boa dica. Vou procurar ler verdade. bastante. Agora, é muito complexo. Então, deve haver embates. Houve diminuição de recursos para os institutos de pesquisa deles também? Ou Houve. não? Houve. Né? E nós gostaríamos muito de ter o apoio deles na nossa campanha de liberação dos recursos do FNDCT. E eu acho que nós vamos poder contar com eles. Claro. Vamos em frente. Tá bom? Beleza. Tem que contar com quem interessa, né? Quem está junto. Isso. A pergunta da Esther Cooperman. Você acha que esse massacre da ciência, pela via da restrição de financiamento, se deve somente a uma incompreensão por parte dos atuais governantes da importância da pesquisa? Então. Deixa eu ver se tem algum outro. Peraí. O Clóvis Teixeira conta aqui como é que o filho dele, de 12 anos, apareceu com essa história de terraplanismo. E deixa eu ver se tem alguma outra. Sobre educação científica. Mão na massa, com medicação e envolvimento da academia de ciências. Temos bastante know-how. A questão é que precisaríamos de apoio para ampliar com base em dados coletados por 15 anos. Fiquei feliz em ver isso destacado. Bom, não é bem uma pergunta. É um comentário da Dani, é a Daniela da Fiocruz, é isso? Deixa eu ver. Isso, tá bom, claro. Isso. Então, a Daniela tem feito um trabalho, deixa eu fazer um comentário, a Daniela tem feito um trabalho importante no Mão na Massa, Daniela, e eu acho que é uma coisa que nós temos que recuperar, entendeu? Tem que recuperar mesmo, porque está precisando muito disso no Brasil. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que você, aqui no Brasil, a questão não é alcançar milhares de crianças, é alcançar milhões de crianças. Certo? Então, tem que ver como é que faz isso. Então, anos atrás, nós tivemos uma participação junto ao MEC, que queria fazer uma série de treinamentos de professores para isso, mas aí muda o diretor de ensino superior do MEC e acaba o projeto. Né? Mas certamente é algo que nós precisamos conversar, tá bom? Isso é importante. Então, tem a pergunta, posso responder a pergunta? Essa da questão se esse massacre via... Isso, da Esther Cooperman, não é a pergunta? Seria... Então, Esther, há várias hipóteses possíveis, né? Mas são hipóteses. Eu não posso garantir que seja assim. Né? Eu fiz uma imagem aqui daquela comissão que estudou a situação do ensino nos Estados Unidos há muitos anos atrás, na época do Reagan, né? E eles fizeram aquela frase, né? Se o atual estado da educação fosse o resultado da ação de um país estrangeiro, nós deveríamos considerar isso um ato de guerra. Eu diria que se esses cortes sucessivos da ciência fossem resultados de uma ação de um país estrangeiro, nós também deveríamos considerar isso como um ato de guerra. Mas a primeira impressão que eu tenho é que nós mesmos estamos fazendo isso. E quando digo nós, não me incluo, nem a vocês, Esther, nem a quem fez a pergunta, né? A quem está nos assistindo. Mas eles, né? São brasileiros que estão fazendo isso. Quais são os compromissos desses brasileiros? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Qual o efeito disso? Isso vai, aos poucos, minando o país. Isso vai destruindo as possibilidades de protagonismo internacional do país. Isso vai prejudicando cada vez mais um futuro sustentável para o país, um futuro que reduza a desigualdade, que permita que toda criança, independentemente do berço em que nasceu, tenha as mesmas oportunidades da vida. Né? Então, são ações, não só na ciência, mas também na educação,
né, que vão destruindo o país, vão minando o país e destruindo o país. De onde vem isso? Eu não sei, mas eu sei quem faz. Eu sei quem está fazendo, né? São brasileiros que estão fazendo isso aqui, estão executando isso, né? Mas essa é a ação. Então, quando a gente vai para outros países, e falando sobre educação em particular, que eu acho isso muito importante, né? A gente vai para outros países e a educação básica, especial a educação fundamental, tem uma missão, que é de apagar ou reduzir, pelo menos, a influência na criança do berço em que nasceu, da família em que nasceu. É tentar equalizar as oportunidades. No Brasil, ao contrário, a educação reforça essa desigualdade. A educação fundamental já reforça essa desigualdade, né, entre as classes mais fragilizadas e as classes médias, ricas, com maiores posses, né. Então, essa é uma questão urgentíssima para o país, né. Se nós não mexermos disso, o país não tem futuro sustentável, né. E o que vai acontecer a gente não sabe. Quer dizer, o país está caindo, o protagonismo internacional do país está sumindo, convenhamos, está sumindo. Apareceu um livro agora sobre o Trump em que o Brasil é mencionado marginalmente, daquele Hogan, né, que brigou com o Trump, enfim, era secretário lá do Trump, né? Então, isso não era assim no passado, né? A gente falava de Brasil na Europa, Brasil, aquele gigante que estava aparecendo, né? Agora não. Então, eu vejo isso como resultado dessas políticas que têm sido aplicadas nos últimos anos, também por esse governo, né, mas nos últimos anos. Então, isso me preocupa, claro. Agora, é incompreensão? É intencional? Não sei, né? Deixo para vocês pensarem sobre essas hipóteses. Bom, vamos a uma pergunta de alguém que está no Facebook. É o Paulo Celso Tomazini. Considerando que o vírus Covid-19 é um vírus de mutagênesis, mutável, quando poderemos deixar de ser contaminados e viver isolamento? Não. Quando tivermos vacina para todos? Não, isso ele não diz. Ele está perguntando. Tá bom. Não, acho que tem duas questões. Uma é a questão da vacina, obviamente, né? Isso aí, né? A outra questão também, que recomendo aqui dos outros, todos nós que estamos aqui, né, procuremos retardar o mais possível o contágio. Por quê? Porque, embora a vacina vá demorar, novos medicamentos estão sendo pesquisados. Então, está aumentando a compreensão em relação à ciência. Então, quem está sendo internado hoje já pode usufruir, dependendo do local em que esteja, evidentemente, né, de novas terapias, que eram desconhecidas há tempos atrás, né? Por exemplo, o papel do vírus na coagulação do sangue, que pode ser combatido com heparina, né? Então, são técnicas que estão sendo desenvolvidas através de ensaios clínicos. Então, se você puder se resguardar e esperar algum tempo, né, é bom, mesmo antes da vacina aparecer, mesmo sem vacina, né, porque uma nova compreensão da doença vai aparecendo, né, e novas terapias são desenvolvidas. Com certeza. Eu achei que você não ia saber essa. Mas... Olha só, ser presidente da Academia Brasileira de Ciências tem uma clara desvantagem, que é o seguinte, atualmente, pelo menos, né, acaba sendo uma tarefa quase de dedicação exclusiva, né, dia e noite, porque antigamente era uma crise por dia, agora são 3 crises por dia, certo? Na ciência, na educação, no meio ambiente, enfim, essas coisas, né? Agora, a vantagem é que a gente conhece muita gente, né? Na minha diretoria tem algumas pessoas da área médica, então aprendo muito com eles. É isso. E uma últimazinha. Qual o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia nesse quadro regressivo? Então, é mais que o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu acho. É o astronauta? É o astronauta. Não. É o Marcos Pontes. É assim. Então, eu não sei se... Não ri, não, é seríssimo. Pensei que já tivesse mudado, mas não. Bom, então, deixa aí. Eu acho que a pergunta pode ser encarada de 2 formas. Primeiro, qual o papel de
um Ministério de Ciência e Tecnologia no Brasil nesse período recessivo. A outra é qual o papel deste Ministério de Ciência e Tecnologia no período recessivo, tá certo? Então, quero dizer também que a Academia Brasileira de Ciências ela não se refere a pessoas, ela se refere a ações, a políticas públicas, tá bom? Então respeito isso aí, muito bem. Muito bom, tá certo. Então, um Ministério de Ciência e Tecnologia com recursos suficientes seria extremamente importante no momento atual, obviamente, tá certo? Então, dentro dos recursos parcos disponíveis, se você comparar os recursos colocados a mais no Ministério de Ciência e Tecnologia para enfrentar a pandemia, em relação ao orçamento de Ciência e Tecnologia, eles são muito pequenos se comparados com os recursos que outros países colocaram para enfrentar a pandemia, também relativos aos respectivos orçamentos de ciência e tecnologia. Então, aqui no Brasil, é um dos menores percentuais. O orçamento de ciência e tecnologia nosso já é pequeno, né? E o adicional que foi colocado através de uma negociação, que envolveu o ministro de Ciência e Tecnologia, com o ministro de Economia, com o presidente da República, é complicadíssimo isso, né? Permitiu um edital, agora recentemente, né? Só para vocês terem uma ideia, o edital atendeu 5% da demanda. Tá certo? Esse é o edital para enfrentamento da pandemia. Tá? Então é isso. O Ministério de Ciência e Tecnologia está debilitado pelo parco orçamento, né? E aí é muito importante enfatizar que não é só o governo, porque quem bateu o martelo no orçamento foi o Congresso Nacional ao aprová-lo, certo? E é mais que isso, né? Porque a questão da pandemia não é apenas a questão sanitária, é a questão da recessão também, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia, num ambiente de recessão, teria uma importância muito grande, né? E eu dei dicas disso na minha apresentação, né? Incentivando startups, né? Incentivando colaboração entre academia e empresas, né? Motivando novos empreendimentos, novos grupos de pesquisa, incentivando os jovens pesquisadores a ficarem no país, porque esse é outro drama que nós estamos enfrentando, né? Tem jovens brilhantes que estão deixando o país. Por quê? Porque não tem meios de realizar suas pesquisas aqui. Então, eles pensam nas suas carreiras, são jovens, né? E vão embora. Então, veja, jovens formados no Brasil, né? Desculpem o termo, eu não gosto muito desse termo, mas as pessoas às vezes chamam de capital humano, né? E como se fala de capital para cá, capital para lá, né? Então, é um capital formado no Brasil e que vai embora. A gente forma esse pessoal e eles vão para outros países, que os recebem sem ter gasto recursos na educação desse pessoal. Que maravilha, né, para os outros países. E que coisa péssima para a gente. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia com mais recursos, eu diria assim, 10 vezes mais do que tem atualmente, para começar, né? Quando vocês veem aquela curva, nós estamos lutando para que seja recuperado o orçamento de 2013, que era o pico lá da curva. Certo? 2015, perdão, que era o pico, que se estendeu até 2015, o momento, né? Que seja recuperado naquele nível. Você está lá embaixo, né? Então, isso permitiria a gente lutar contra a recessão da maneira mais inteligente possível, que é a maneira que está sendo adotada em outros países. É incentivando a inovação, é fazer uma encomenda de Estado, é fazer investimentos, essa palavra que às vezes é considerada palavrão por certos setores, tá certo? Que consideram que investimento é gasto, não é, né? Então é isso. Então o Ministério de Ciência e Tecnologia, em princípio, por isso que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, tem essa missão. No momento, né, está incapacitado de realizar essa missão plenamente, principalmente pela falta de recursos. É isso que tem que ter sido deixado muito claro. Certo? Qualquer pessoa que estivesse lá teria dificuldades de realizar essa missão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os recursos são irrisórios, E é por isso que nós estamos lutando pela liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai ajudar. Porque de 600 milhões vai passar para 4 bilhões e 200 milhões, que é muito pouco, ainda é ridículo. Olha só. Outro dia foi liberado para o turismo 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Por quê? O que são 4 bilhões e 200 milhões para ciência e tecnologia, gente? Então, até isso, vejam só, hoje em dia no Brasil é uma luta. Até isso é uma luta.
Ok? Agora, é isso? Não sei se respondi. Deixei de responder uma pergunta? Saí pela tangente nessa pergunta do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação? Não, né? Porque eu acho que essa é a questão fundamental para mim, realmente. Tá bom? A questão dos recursos. E recurso significa o seguinte: importância dos setores mais relevantes do governo, tá certo? Começando pela Presidência da República, incluindo o Ministério da Economia, tá certo? Reconhecer a importância disso. Eu já fiz discursos no Congresso, já fiz discurso no governo passado, que lá era possível fazer isso, tinha o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, com ministros, o presidente da República, Temer, estava lá, né? E eu contei para eles a história do Kennedy, lá em 1900 e... Cara, já não me lembro mais nem do ano. 60 e poucos. Ele morreu em 63. 1960 e poucos, quando ele fez aquele famoso discurso da Lua, que nos Estados Unidos é conhecido como The Moon Statement, né? o discurso da Lua. E que os Estados Unidos entraram em pânico porque a União Soviética lançou um satélite no espaço, né? E eles ficaram com medo de perder a corrida espacial. Então, naquele momento, Kennedy fez um discurso dizendo o seguinte, né? Na próxima década, nós colocaremos um ser humano na Lua. Ele não falou ser humano, ele falou homem. Eu prefiro falar ser humano porque não é mais geral, tá certo? Colocaremos um ser humano na Lua. E faremos isso não porque seja fácil, mas porque é difícil. Então, o que significa isso, na verdade? E naquele ambiente lá do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, com presidente, ministros, etc., eu dei para eles a minha interpretação do que isso significava, que é o seguinte: se fosse fácil, não ia mexer com nada nos Estados Unidos. Você pegava a pessoa, pum, botava lá na Lua. Por ser difícil, eles tiveram que mudar a educação básica, usando métodos mão na massa, aqueles que a Daniele, com os quais a Daniele trabalhou, né? Usando métodos mão na massa, mudaram a educação básica. O livro deles, lá de Física, de Química e Matemática, para a Educação Básica, foram traduzidos para o português pela Universidade de Brasília. Eu estudei nesses livros quando estava lá no científico, tá certo? Nesses livros, no livro de Física. São fantásticos, são livros que você faz experimentos com objetos em torno de você. Então, mudaram a educação básica, mudaram o perfil industrial, e em 9 anos colocaram um ser humano na Lua. Certo? Então, a minha pergunta retórica, que eu fiz lá, ainda faço, é o seguinte: qual é a nossa Lua? Ou quais são as nossas luas? Né? Qual é o nosso objetivo de longo prazo? Qual é o nosso projeto de Brasil? Né? Então, no âmbito da ciência e tecnologia, eu acho que eu dei a resposta aqui. Né? O Brasil tem 20% da biodiversidade mundial. Nós temos uma indústria farmacêutica que já era melhor do que é. Nós entramos muito cedo naquela lei das patentes internacional. A Índia pegou 10 anos de prazo para se adaptar. Isso destruiu a indústria farmacêutica nacional. Então, vamos sair dos genéricos, vamos produzir biofármacos. Esse é um grande projeto nacional. É um deles. Energias renováveis, outro grande projeto nacional. Gente, temos tanta coisa boa para fazer nesse país. Isso me angustia, porque eu vejo esse atraso, esse retrocesso, essa volta para trás. Não é? Então é isso. Então, dá para... O que a gente precisa? De uma liderança. Né? Eu falava isso lá. Né? Não é o Kennedy, mas uma liderança, né, que diga isso, no nível da Presidência da República, que aponte um projeto nacional e que tenha um ministério que o acompanhe. Tá certo? Em contato com as sociedades científicas, em contato com os vários setores da sociedade, construindo esse projeto. Falta isso no Brasil. Esse é um grande desafio para o nosso país. Não temos. Como é que vamos vencer essa desigualdade? Como é que vamos... Esse país tem mais de 200 milhões de habitantes, mas tem 48% da população sem coleta de esgoto. Tem 60% das escolas de ensino fundamental sem coleta de esgoto. 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Que país é esse? Não é? Então, são desafios muito fortes e a minha reação diante desses desafios não é de maneira nenhuma a depressão, a desistência, pelo contrário, tá certo? Eu acho que o que nós temos que fazer é lutar por isso, tá? De todas as maneiras possíveis. Né? Lutar para que o país possa usufruir dessa riqueza que tem, é de graça. A nossa biodiversidade é de graça para a gente. Né? Energias renováveis estão aí de graça para a gente. Né? Tem que ter os aparelhos lá que a gente faz, né? Para pegar energia solar e outras coisas do gênero. Né? Mas é isso. Então, falta liderança. Falta liderança para fazer essas coisas. É isso. Esse é o grande desafio.
Luiz, agradecer de novo. As pessoas estão mandando coisas. Lutar sempre, vamos nessa, que você é brilhante. Depois você vê que o teu primo te mandou no chat, ele escreveu alguma coisa. Ah, tá bom. Eu nem sei, agradeço muito o tempo investido conosco, não gasto conosco, né? Porque daqui a gente sai, né, com outras ideias acerca do que a gente quer como projeto de Brasil, que eu acho que é a grande conversa hoje, né? É isso mesmo. Nós precisamos disso. Agradeço também a todos e todas que prestigiaram mais uma edição. A gente poderia ficar aqui até mais escutando, embevecidos, você falar. Eu sei que eu sou suspeita, mas acho que foi muito, muito bom, muito esclarecedor, né? E muito abrangente também. Então, agora, finalmente, depois dessa brilhante exposição e resposta que... Só as respostas, cada uma delas já dava uma outra palestra, né? Nós vamos proceder a um sorteiozinho, que o Luiz vai participar, aí, ó, não é com a gente. Ele vai falar 2 números aleatórios. De 1 a 40. O pessoal que está escrito, de 1 a 40. Isso. Que foi o pessoal que apareceu no Zoom. Vão ser sorteados livros. Cadê os livros? Pode mostrar? Esse é o livro do Mário Schemberg, que foi um grande físico, o cientista e o político. Eu escuto falar dele desde 66, quando eu fui a São Paulo. Ele não só foi um grande cientista, como foi político também. Da Dina Lida Kinoshita, que é professora de física também na USP, talvez já tenha se aposentado. E o segundo livro é O Canto da Rosa, Crônicas de uma Judia Carioca, de Rosa Goldfarb, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é mãe de um amigo desde Eliezer Steinberg. Não, eu estou confundindo. É prima irmã, mas, enfim, são histórias que vale a pena. Então, eu só quero dizer que, para entregar cada livro, a gente vai fazer contato com os ganhadores através do e-mail da ASA, ou vocês podem fazer, ou o WhatsApp. Não preciso dar o telefone, é só procurar o telefone da ASA. Ou então vai ser escrito aí embaixo? Não, o telefone. 99134-7754. Mas, enfim, Luiz... De 1 a 40, Luiz. Vamos lá. Pensa aí. Eu não vou 0 pensar. Não vou de pensar, 0 vou a dizer 40? rápido. Qual que é o... Vale 0 também, não? Não. 0 ou 1? Não. É 1, 1 né? a 40. Só De 1 a números 40, né? Isso. concretos. Muito bem. Então, vamos lá. Qualquer um. 23 e 36. Pronto. Bom, 23. 23 e 36. Perfeito. 23, que vai levar o livro do Mário Schemberg, com o marca-texto do livro da Rosa. Esse aqui é o José Daim. E o 36... José Daim está aí ainda? Da última vez que eu vi, tá. Agora pode abrir, né? Já acabou. As câmeras estão abertas. Quase todas. Ok. E o 36? O 36, que vai levar o livro da Rosa Goldfarb, é a Roland Fischberg. Então, a gente tem contato com os respectivos e acerta a melhor forma de fazer a entrega. Tá bom, pessoal? Ana, por favor.
Gente, nós aguardamos vocês para o próximo debate com Cláudia Alvarenga, Israel Menezes, no próximo domingo, dia 5 de julho, às 18 horas. Um abraço para todos, fiquem bem, se cuidem e uma ótima semana, se for possível.